Segundo bloco do Lente Esportivo, vou passar mais uma vez o telefone e o WhatsApp 33798918 e o WhatsApp, Rinaldo? 997201353. Tem pergunta do Beto Rani e também do Fábio Lázaro, mas vou passar mais uma para mim. Rodrigão, existe uma questão do público dentro de Uruicumuça. Aliás, não é só público dentro de Uruicumuça, é público dentro de Caneleira, é público dentro do Mansueto, é público dentro da Vila Belmiro. A gente aqui, às vezes, divaga sobre possibilidades era só que me faltava agora. Esse WhatsApp é muito doido, né? Agora tem musiquinha, tem ligação do WhatsApp também, né? Eu ainda não tenho, não. Agora tem... O que fazer para colocar mais gente, mais público dentro de Uruicumuça? Nós estamos pensando, juntamente com o nosso departamento de marketing e imprensa, criar uma forma de realmente trazer o público. Tem que ter atrativos. Entendeu? Se não houverem atrativos, é difícil. Simplesmente pelo jogo, hoje o torcedor não está indo simplesmente pelo jogo. Então você tem que dar um atrativo. Lógico, temos que fazer a parte dentro de campo, porque não adianta também... Sem isso já não é um atrativo, mas estamos pensando em fórmulas também de atrair ainda mais o público, porque já não vai ter o jogo de meio de semana. Então, domingo de manhã... estamos pensando em uma forma de trazer o nosso torcedor para o nosso lado. A Rede Vida vai transmitir os jogos dessa divisão? Alguns jogos sim. Mas não transmite aqui na Baixada, mas não transmite mesmo. Sim, porque é bem raro, eles preferem... Não, jogos da Portuguesa, veja bem, se ela vai fazer jogos da Portuguesa, vai transmitir, meu amigo, o que tu quer? A Rede Vida dá sempre prioridade para os times do interior de São Paulo do que os da Baixada Santista. Mas você sabe que rola grana? Mas há uma reprovação. Para, né? Agora, a partir da segunda fase é a tendência, porque vai funilando mais. Mas na primeira fase... Mas se tiver a segunda fase e a Portuguesa estiver, ela vai trazer... A partir da segunda fase, ok. Filho. Mas na primeira, se a gente vê a Rede Vida aqui 1 ou 2 jogos, pagamento de promessa. Mas a Portuguesa fazendo uma boa campanha, uma grande campanha como quer o Rodrigão, na hora do vamos ver, vai ter que mostrar. Vai ter que mostrar. Entendeu? Essa que é um exemplo que pode dar isso. São Vicente em 2012 chegou à final. Teve que mostrar. Exatamente. Mas a transmissão da Rede Vida foi totalmente tendenciosa pro lado do Votuporanguense. Mas aí já é outra história. Para ser bem sincero, eu prefiro que não passe. Eu prefiro que não passe. Por quê? Porque nessa divisão, dificilmente nós temos informações do adversário. E se passar o nosso jogo, é a oportunidade que o adversário tem de assistir. Verdade. Ô Beto, faça a sua primeira pergunta aí. Olha, nossa, eu vou conseguir falar, hein? Você não sou eu? Não. Você, por que está me apressando? Para mim ir embora? Ligaram para mim, para ir embora para casa? É o ponto. Ah, tá. Então, não é o do Antônio Carlos. Só rindo, né? Que aqui comigo não há tempo para mais nada, eu não posso nem abrir a boca. Você fala tanta besteira assim? Não, estou invocado. Bom, Rodrigão, primeiramente é um prazer muito grande em ter assim, contatos com você, que conheci você pessoalmente no Jabaquara, já, óbvio, como um comentarista, narrador, então via você jogando. E foi uma surpresa até o modo como você trata a imprensa. Muito bacana o seu jeito, sempre solidário a tudo, não fugindo a nenhuma pergunta e sempre nos recebendo bem. A gente não pode deixar, a gente critica, também tem que fazer os elogios. E o Beto Rani é dessa linha. É um grande desafio para você. Você já falou que quer ser campeão, já tem um pensamento grande, um pensamento de vencedor. Isso é muito importante para também colocar na cabeça dos meninos que estão lá, inexperientes, começando agora a maioria, essa coisa que você tem de vencedor, seu ganhador. Isso é muito importante. Agora, a minha pergunta crucial da coisa. O time ainda não está montado. Que não ia sair Nós já estamos. Por que você vai para casa? Nós já estamos praticamente em cima do campeonato. Vai vir jogadores que estão em outra equipe. Nas primeiras rodadas, isso não pode ser prejudicial para a equipe? Beto, eu agradeço as palavras de carinho e realmente eu procuro atender todos bem. Isso aí vem já de criação
E até porque as críticas, nós que lidamos com o esporte, nós temos que estar prontos com as críticas, porque sabemos receber os elogios. E as críticas também, elas têm que ser bem-vindas, até para o crescimento pessoal e profissional. E eu sempre recebi dessa forma. Em relação à sua questão da montagem do grupo, o grupo ainda realmente não está montado, pois a equipe já está praticamente montada. Algumas dúvidas ali no setor de ataque, mas nós tivemos um amistoso no sábado, lá em Porto Feliz, contra a equipe que vai também disputar a divisão, e acabamos vencendo por 1-0. Então, a equipe, vamos dizer, a equipe considerada titular, a gente já vem num trabalho já há 4 semanas, há um bom tempo. Então, como eu falei de não fecharmos o grupo, por quê? Para ter essa lacuna, para não perdermos o risco de preenchermos e aí lá na frente ter que estar com o atleta até o final da primeira fase. Os 3 jogadores que vão retornar, ou alguns outros jogadores que vão retornar de A2 e A3, eles já estão disputando as divisões. Então não teria problema físico, nem técnico, porque são jogadores conhecidos, que até já jogaram pela Portuguesa Santista. Então isso não me preocupa. O que me preocupa é realmente não ter... Logicamente, para a primeira rodada, ou nas primeiras rodadas, a equipe não vai estar 100% fisicamente, tecnicamente. Mas isso é tudo dentro do planejado. Por quê? Porque quando você tem, e isso conversado com toda a comissão técnica, quando você tem os jogos só nos finais de semana, você tem a semana para trabalhar, o que não acontece quando se joga no meio de semana, porque daí você tem esse intervalo, você descansa mais do que joga, do que treina. Então você precisa ter uma boa pré-temporada para aí sim suportar toda a competição. Como nós vamos ter durante a semana toda para esse trabalho, então nós vamos ter esse condicionamento físico no decorrer da competição, para não ter aquela queda que tem normalmente no meio da competição. Você vê só, uma observação interessante, né? A gente não se apercebe desse detalhe. No jogo no meio de semana, você é obrigado a descansar mais do que treinar. A gente escuta o técnico falar e fala, pô, né? É verdade. Conversinha, mas, né? Chefe, você reparou uma coisa? Diga. Vocês me deixam um bloco todinho sem falar nada, eu pego o segundo e descarga, só dá eu, entendeu? Ô, Rodrigão, tem 2 perguntas aqui do WhatsApp. Deixa eu ver aqui. É o Pitinha de São Vicente. Por que a Portuguesa não consegue subir? Falta de patrocínio forte para trazer jogadores? Essa é a pergunta do Pitinha. E também aqui tem a pergunta do Marco Antônio da Areia Branca. Pergunta ao Rodrigão, quantos jogadores de base tem no profissional que irão disputar o 2015? Pitinha, né, a primeira questão. Pitinha, tá, um grande abraço para o Pitinha. Então, são projetos que são realizados. Normalmente, são gestões diferentes. Quando você tem um planejamento, e não criticando os outros planejamentos, mas falando do meu, a tendência é facilitar esse acesso. Como eu falei, isso não é sinônimo de conquista. Estamos tentando diminuir a margem de erro para aí sim ter uma conquista. Podemos citar o Palmeiras, do nosso amigo, entendeu? Todo mundo criticou o Palmeiras do ano passado, só que o planejamento deu certo, entendeu? Ter uma folha salarial baixa, dentro de um perfil que foi traçado, e aí sim, no próximo ano, aconteceu o que vem acontecendo. Lógico, a equipe ainda está em entrosamento, mas o planejamento foi arriscado, porém deu certo, entendeu? Então, quando você tem... E no futebol, o entrosamento, ele é primordial. Quando uma equipe... O próprio São Vicente. O São Vicente subiu por quê? Porque caiu um raio ali? Não, porque era uma equipe que já vinha atuando 2 anos seguidos. Só no planejamento no ano seguinte do acesso. No ano seguinte, lógico. Então, o futebol não é por acaso. O futebol não acontece nada por acaso. O Corinthians, quando foi desclassificado para o Tolima, não teve pulso e manteve o Tite. Nós sempre lembramos essa história porque é verdadeira. Entendeu? É um fato... Então, cabe a mim, a minha função como um gerente moderno, é realmente dar condições de trabalho para a comissão técnica. Marquei uma reunião com os nossos torcedores para explicar isso, porque tem que explicar. Isso é o fundamental, é essa comunicação com a torcida, apesar dela não ser aquela torcida que enche o estádio, mas você tem essa comunicação que eu acho que falta também nos grandes clubes, porque
Porque se você informa a torcida, se você dá informação à torcida, se você explica para a torcida qual é o objetivo do clube, seja naquele ano ou no ano seguinte, a torcida está confortável e entende e vai junto. Torcida. Não esses vândalos travestidos de torcedores. Até os vândalos também amam. Mas sabe o que acontece, Denis? Pô, Aí a gente vai bater na guerra política. Porque tem os torcedores que são torcedores e tem os torcedores que é daquela guerra política. Aí realmente fica difícil. Tem o torcedor que quer que a Portuguesa ganhe, desde que Mas seja a conveniente para maioria, ele. tenho certeza que a maioria vai junto, desde que você informe. Eu acho que é fundamental. Então é esse tipo de informação que vai ser dado para os torcedores, até porque é um campeonato sub-23. Uma carga de pressão em cima de um atleta, e eu estive lá dentro e notei isso. Você acaba perdendo o atleta. E perdendo o atleta, a Portuguesa perde. Entendeu? Então, qual é o objetivo de todos? É o acesso? Então, vamos dar as mãos. Quer meta ou quer objetivo? Porque se quer meta, me cobra jogo a jogo. Agora, se quer objetivo, me cobra no final. É isso aí. Bom, eu acho que eu tenho certeza que o Rodrigão está acompanhando o Campeonato Paulista da série. É série especial, Beto Rainer? Segundo a federação. A federação é série especial. Então vamos ver. Vamos rememorar essa rodada. Como é que é? Série A1. A1. A especial. A1 especial. Vamos rememorar aqui os resultados, a classificação e o que vai acontecer. No sábado, pela 13ª rodada, no dia 28, Ituano 0, Portuguesa 0, São Bernardo 1, Botafogo 0, Capivariano 1, Rio Claro 1, Mojimirim 2, Marília 0. No domingo 29, São Paulo 3, Linense 0, Bragantino 0, Corinthians 1, 15 1, Ponte 0. Deu um trabalho miserável para o Santos, aí perde para o 15. Penapolense 3, Audax 0, Red Bull 2, Palmeiras... Que é isso, gente? Red Bull 2, Palmeiras 0. Santos 2, São Bento 2. Realmente o cara é muito fraco. A classificação do grupo 1, São Paulo em primeiro 29, em segundo Red Bull Brasil 21, terceiro Mojimirim 20, em quarto Ituano 16 e em quinto São Bernardo 11 pontos. No grupo 2, Corinthians 35 primeiro do campeonato em geral. Segundo, Ponte Preta 24. Em terceiro, Audax 19. Em quarto, São Bento 15. Em quinto, Rio Claro com 13. Rio Claro. Em primeiro, no grupo 3, Palmeiras 27. Em segundo, Botafogo 16. Em terceiro, Linense 13. Em quarto, Portuguesa 12. E em quinto, Marília, rebaixado 2. Portuguesa também tem um jogo a menos, né? No grupo 4, Santos com 30 em primeiro, em segundo, Penapolense 15, em terceiro, 15 com 14, em quarto, Capivariano com 13, e em quinto, Bragantino com 7. Liga boa pela segunda vaga. O Bragantino deve confirmar o rebaixamento no próximo jogo. Jogos pela 14ª rodada, na sexta-feira, dia 3/4, Audax e 15 Piracicaba, São Bento e Capivariano. Jogo na sexta-feira santa, hein? Que beleza. No sábado de Aleluia, 4/4, Portuguesa e Red Bull, Marília e Ituano, Palmeiras e Mojimirim. Portuguesa vai ser a volta do Canindé. E no domingo, dia 5, Corinthians e Santos, Botafogo e São Paulo, Rio Claro e Bragantino, Linense e São Bernardo, Ponte Preta e Penapolense. Esses são os jogos aí da próxima rodada com a classificação. Rebaixamento tá pegando. Não, só uma coisinha. Sabe que mandou um abraço para o Antônio Carlos agora? É o Joaquim Castilho Marques. E está agradecendo que o ano passado você falou do time de várzea, o Flamengo Futebol Clube do Campo Grande, num programa do ano passado. Sabe quem é ele? Se você falar que não sabe, ele vai ficar invocado contigo, hein? Joaquim Castilho Marques, é lá da Codesp. Joaquim Castilho Marques, agora não estou lembrado. Eu não vou ser falso, pô. Se a gente não está lembrando agora, mas um abraço para ele. Possa ser que eu. Se você chegar nas Ele nunca te deu cafezinho nem nada, não? Pode ser, pode ser. Vai ver igual o campeão, não sei o que, o Rodrigão, por exemplo, conheço. Se você chegar nas docas, o Antônio Carlos, quem é Antônio Carlos? Não vai te dizer, não. O Ganso, sim. Então, o Ganso, exatamente, meu apelido lá era o Ganso. Então tem essas coisas. Vai ver, enquanto a pessoa, o campeão, isso, aquilo, cumprimenta e não guarda o nome. Mas um abraço para ele, independente disso, obrigado. Quer apresentar o programa. A conversa de comadre, tá tudo bem aí? O Rodrigão tá adorando. Ganso, corre risco de ficar no banco do São Paulo.
O Rodrigão, o Marco Antônio ligou, não mandou outra mensagem. Pô, o Rodrigão não respondeu a minha pergunta. Ele ia responder dos jogadores de base. Sim, então a nossa preocupação, infelizmente, devido a essa limitação de jogador, é não explorar tanto a base. Infelizmente, que não era a minha intenção. A minha intenção era, todo mundo fala do futebol brasileiro, que a base é a base é a base. A Taça São Paulo é sub-19. E tem a limitação de 25 jogadores nas divisões de A1 até a segunda. Então, será que estamos pensando para a base? Querendo melhorar realmente o futebol brasileiro para a base? Mas, infelizmente, temos apenas o Leozinho, que é um jogador, o meia, que jogou o sub-20 do ano muito bom. Foi um dos destaques do amistoso de sábado. E temos o goleiro Rogério, que também foi um grande goleiro que vai compor aí o nosso elenco para 2015. E como eu falei, a nossa preocupação é tentar os jogadores 9-2 e 9-3. 9-2 por ser o último ano e 9-3 pela experiência estar mais próximo dos 23, do último ano de Bezinha. Por quê? Para ter essa experiência dentro de campo. Essa divisão conta bastante. Também, né? Agora o volante? Oi? Vinícius. O Vinícius volante, que o ano passado esteve no São Bernardo. Legal. O Toninho da Vila Belmiro, torcedor da Briosa, hein? 76 anos. Há quanto tempo foi o último título da Portuguesa Santista? 50 anos. 50 anos. Veja só, olha, o Toninho viu o último com 26 anos. É um negócio, se vai pensar assim, é forte, né? E faz 19 anos, que a última vez foi em 96, que a Internacional de Limeira do Piá, lembra? Foi campeã, a Portuguesa foi vice. E o Serginho Chulapa era o treinador da Portuguesa. E o Manga era o treinador em 65. Olha aqui, o Toninho, o ano passado a Portuguesa deixou de subir por falta de atacante. Mandou agora. Pelo que me consta, o tal de Jean, é isso? Jean, continua no time. Só tem perna esquerda. Se vier para a direita, ele cai. Toninho. É o Toninho que... E aí, não é, né? Cada um tem uma característica diferente. Toninho, um abraço ao Toninho da Vila. Esse é torcedor, viu? Que ele já... E é crítico, né? É crítico. Se precisar de atacante, o Rodrigão coloca a camisa e vai jogar. Não. Já pendurei. Aqui, rapidinho. Posso me redimir? O Kim do Flamengo lá, que fica sempre eu lembro disso. No Canal 2, ali na padaria Ponto Fino. Kim, desculpa. Dá torcer por Kim pra cá, Kim pra lá, coisa e tal. Kim, um abraço, é verdade sim. Eu sempre divulguei o Flamengo e continuarei divulgando sempre que for preciso. Ô Fábio, a sua pergunta para o Rodrigão, você não vai ser esquecido. Muito obrigado, chefinho. Tinha que chamar de chefinho pelo menos uma vez hoje. Gostaria de perguntar para o Rodrigão uma pergunta, te tratando como gestor agora da Portuguesa, e uma da sua transição de ex-jogador para gestor, que você jogou até ano passado pelo São Carlos. A primeira, queria saber de dentro, você teve participação da diretoria sobre a troca entre Claudemir Peixoto e Serginho. Existem muitos boatos em relação a essa demissão. Gostaria de saber de você, que lá de dentro, o porquê da demissão do Claudemir e a escolha do Serginho. O que influenciou a escolha do Serginho. E se você já imaginava, até ano passado, que você encerrou essa carreira, entrar como gestor de futebol, ou se você já pensava em outra coisa. Ano passado você chegou a comentar alguns jogos da Portuguesa. Então, que carreira? Você pensava em ser gestor ou pensava em outra coisa, treinador ou até mesmo comentarista dessa área jornalística? Então, Fábio, em relação à demissão, ao acordo que foi feito com Claudemir, os detalhes eu prefiro deixar internamente. Porém, dentro de um planejamento, como eu falei, a ideia era entrevistar 4 treinadores. Dentre eles estava o Claudemir, que foi entrevistado, e o Serginho, que também seria entrevistado, e mais 2 que estavam na pauta. Porém, foi decidido pela decisão de acertarmos com o Claudemir. Como eu falei, não vou dar detalhes, isso eu prefiro deixar internamente, até para não criar esse bate-boca, enfim. Achamos por melhor ele seguir o caminho dele e nós o nosso. E isso se trata de planejamento também, é você cortar o mal pela raiz. Quando você vê que tem coisa errada e que você vê que lá na frente não vai existir uma evolução, você corta e toma uma decisão rápida. E trouxemos um treinador que não
por ser o primeiro ou o segundo, mas estava também na pauta de ser contratado. Um treinador que a gente já conhecia, que tem o perfil também de ter disputado a divisão e ter tido um acesso, que trabalhou muito tempo no Audax, com jogadores até abaixo dos 23 anos, e está comprovando isso nos treinamentos, e é uma aposta nossa também, e eu venho acompanhando todos os treinamentos. Por quê? Porque eu também tenho a minha opinião por ter jogado, entendeu? Então não adianta só a opinião da comissão, eu também opino dentro de uma escolha ou dentro de uma decisão. E agora, desculpa, qual foi a outra pergunta? Da transição. Nos últimos 3 anos, a minha preocupação foi me preparar. O que eu iria exercer, eu não queria me decidir no momento. Porém, eu me graduei em coaching, eu aperfeiçoei o meu inglês, eu fiz gestão de Universidade do Futebol, gestão esportiva online, fiz gestão de pessoas, fiz alguns cursos, então não focado simplesmente numa profissão. Tive a oportunidade de ser comentarista, eu fui comentarista. Então, eu não me decidi sobre qual posição, sobre qual setor eu iria exercer. A minha preocupação era estar bem orientado e bem estudado, porque a parte da prática eu já tinha de ter sido um atleta. Agora, a parte teórica eu precisava, e isso a cada dia eu venho estudando cada vez mais, até para crescer como profissional. Ô Rodrigão, o Maurício Schwab aqui, é uma pergunta até, se você responda da maneira que você quiser. Ele coloca, que jogador vai despontar aí na Portuguesa Santista nessa competição? Você apostaria? É difícil. É difícil, né? Você apontar simplesmente um jogador, porque a gente está pensando bastante no coletivo. Foi como eu falei, a gente procurou montar uma equipe com jogadores que tiveram uma base em times grandes, jogadores que tiveram acesso. Hoje, nós temos 3, se eu não me engano, 3 jogadores que subiram da segunda divisão para 3, entendeu? Então, essa experiência dentro de campo, eu não gostaria de citar um atleta, porque eu acredito que o conjunto da Portuguesa vai ser bem mais benéfico do que simplesmente um atleta. Beto, rapidinho a pergunta, que a gente já está chegando no final do segundo bloco, a gente tem que liberar o Rodrigão. Ricardinho, o que representa junto com essas garotadas? A experiência, né? O Ricardo, eu joguei com ele em 3 clubes, então eu conheço bem o atleta. Até brinco com ele, não foi uma escolha minha, porque às vezes as pessoas podem pensar, pô, tu levou o Ricardo porque é teu amigo. Não foi uma escolha minha, foi uma decisão, foi uma escolha do nosso gestor, que é o Vladimir, do nosso investidor, até pelo que o Ricardinho apresentou nos últimos 3 anos. Ele teve 2 acessos com Água Santa e quase conseguiu um terceiro com o Taboão da Serra em 2 anos. Então é um jogador que, por ter atuado, lógico, teve o meu aval. Por quê? Porque eu conheço um atleta, é profissional, nunca teve problema de lesão, não é chinelinho e dentro de campo ele ajuda. Então é um exemplo para esses mais jovens. E até é engraçado que nos primeiros treinamentos ele puxava os mais jovens. E daí os jogadores veem um atleta de 39 anos correndo, o de 20 não vai correr. Ô Rodrigão, para a gente fechar, fisicamente o estádio da Portuguesa Santista, vestiários, pessoal da imprensa, onde vai fazer os jogos, gramado, como é que está a estrutura da Portuguesa Santista para esse campeonato? Eu garanto... Nas cabines? Sim, nas cabines. Eu garanto que até nosso jogo de estreia, que será na segunda rodada, estará tudo ok. Estamos realmente deixando tudo em excelente estado, lógico, dentro das condições da divisão, para tratar bem a todos. E até porque tem que ter um atrativo, foi como eu falei. Tem que ter um atrativo para trazer público, trazer imprensa e também tratar bem o adversário dentro do possível. Dentro do possível. Foi aprovado hoje, né? Os laudos. Os laudos foram aprovados. Isso é importante, é um problema a menos, né? Graças a Deus. Tem alguma pergunta para o Rodrigão aqui, para a gente fechar? Passa aqui para... Pega aqui, Rodrigão. Vem aí, Fábio, se for para o Rodrigão, já pergunta para ele. Não, essa aqui é do Santos, vamos lá. Temos o Pascoal do sindicato. Grande Pascoal, abraço Pascoal. Avô do Rogério, goleiro. Avô do Rogério, Rogério. Um abraço pro Pascoal. Acreditamos no trabalho do Rodrigão na Portuguesa Santista. Eu sou avô do goleiro Rogério. Um grande abraço pro Pascoal. Eu também acredito e esperamos realmente
que isso aconteça, que como eu falei é o título, estamos trabalhando para isso. Bom, Rodrigão, a gente está encerrando esse bloco, eu sei que você tem outros afazeres. Eu acho que eu falo em meu nome e falo em nome de Antônio Carlos, Beto Ranner, do Rinaldo, do Fábio Lázaro, do Zé, que não está aqui também. A gente deseja de coração muita sorte à Portuguesa Santista e acho a você também, que vocês estão relacionados agora nessa empreitada, que vocês consigam realmente o objetivo de vocês, que é galgar acesso à próxima série e se precisar da gente, a gente vai estar junto com vocês sempre. Na alegria e na tristeza. Não é um casamento, mas a gente está sempre junto com vocês. Denis, eu agradeço e realmente, se precisar não, eu preciso da ajuda de todos vocês, porque como eu falei em off, o objetivo e o meu foco é que a Portuguesa seja campeã. Não só pelo aspecto profissional, mas porque por ser da cidade, isso seria muito legal ver a Portuguesa novamente disputando uma 1, jogando contra Santos, contra Corinthians, enfim, isso iria trazer o público aqui para a cidade de Santos. Então eu agradeço o convite de até expor algumas coisas que às vezes as pessoas ficam em dúvida e conto com o apoio de todos vocês para aí sim conseguir esse acesso tão sonhado. E vamos estar com a Portuguesa Santista no primeiro jogo em Eurico Mursa aqui, a gente vai estar junto já gravando, fazendo VT, acompanhando sempre a Portuguesa Santista. Nós conversamos com o gerente de futebol da Portuguesa, o Rodrigão, nós vamos a um breve intervalo e já a gente volta com o Tadeu Costa. Ele chegou atrasado, por isso que não entrou no bloco, tá bom? Mas no próximo ele entra. Mais uma vez, um grande abraço ao Rodrigão. Valeu! Um abraço.